tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou trazer para você alguns pontos sobre a doutrina espírita, sua história, seus mitos e suas verdades. O espiritismo é uma doutrina filosófica mediúnica que consiste na crença de que, após a morte, o espírito retorna à vida na forma da reencarnação, a fim de evoluir. E só consegue essa evolução após uma ou mais encarnações, vivendo cada vida de forma a conhecer a si mesmo, bem como as pessoas do convívio cada vez melhor. Esse tipo de filosofia data de antes dos egípcios, que já faziam uso dela. No caso desse povo, por exemplo, era costume embalsamar os corpos dos mortos, principalmente reis e faraós, colocando seus bens em suas criptas, pois acreditavam que estes poderiam ressuscitar e depois usar os bens novamente. Foi a partir de 1857 que um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivel fez com que a doutrina espírita passasse a ser conhecida e, ao mesmo tempo, rechaçada, especialmente pela Igreja Católica. Hippolyte, que passou a se chamar Allan Kardec, escreveu o Livro dos Espíritos e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, lançaria seu terceiro trabalho intitulado O Livro dos Médiuns. Kardec viveu durante a maior parte do século XIX e se tornou o pai do espiritismo no mundo, numa época que a ideia de se comunicar com o além era algo totalmente inconcebível e uma heresia, segundo algumas religiões, em especial o cristianismo. Para as religiões cristãs, até hoje, o espiritismo vai contra os paradigmas de sua crença. Ainda segundo o cristianismo, existem diferenças entre a religião e a filosofia espírita. Para os cristãos, o corpo morre e a alma realmente continua viva, porém, ela vai para o céu ou para o inferno, não tendo possibilidade de retornar em forma de outro corpo e nem a chance de evoluir. Para essa crença, Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo em forma de homem, com o intuito de salvar a humanidade. Os cristãos não creem na reencarnação da alma. A doutrina também não é reconhecida pelos cristãos como sendo cristã, pois ela não se baseia na Bíblia para afirmar muitas de suas teses. Além disso, os espíritas são acusados de se unirem com diversas outras denominações, como Umbanda, Candomblé, Hare Krishna, Budismo, que os cristãos não consideram nem como religiões. Mesmo assim, o espiritismo conseguiu atrair mais de 13 milhões de pessoas, sendo que 1/3 desse número encontra-se no Brasil. No entanto, a doutrina espírita é cercada de citações que nem sempre são verdadeiras. Vejamos alguns mitos e verdades acerca do espiritismo. Para começar, há quem diga que o espiritismo tem origem na África. Por que isso é um mito? Como já disse, a doutrina em si foi fundada por Allan Kardec na década de 1850 na França, apesar de civilizações antigas, como os egípcios e outras anteriores, tratarem a morte como uma continuidade da vida. Não se tem registro de algo tão peculiar como o espiritismo. Bom, até mesmo porque as civilizações anteriores a Cristo eram politeístas. Nas reuniões espíritas, tudo é bastante simples, desde as vestimentas aos ornamentos. Verdade, é comum assistirmos às missas cercados por ornamentos dourados, bancos de madeira maciça, estátuas de santos e vários objetos de decoração que, se pararmos para pensar, devem ter custado bem caro para a igreja, não é?
Também comparecemos a cultos em lugares não tão luxuosos, mas espaçosos o suficiente para receber centenas ou milhares de fiéis que usam estacionamentos ainda maiores para salvaguardar seus carros de luxo. Isso não acontece nas reuniões espíritas. Doutrina que vê a simplicidade como uma das melhores formas de se aproximar de Deus. Há pessoas que acreditam e dizem que ao chegar em qualquer reunião espírita, você verá coisas estranhas, como os médiuns psicografando cartas à vontade, mesas com pessoas ao redor, esticando seus braços sobre elas, ou até mesmo alguma alma penada no ambiente. Ou quem sabe, um mais corajoso usando um tabuleiro Ouija. Isso não só é um mito, como também é um mito escandaloso, não é? Nada disso ocorre. E, para dizer a verdade, pode até ser decepcionante para aquele que vai até um centro espírita na esperança de assistir a um espetáculo de almas. As reuniões espíritas são normalmente precedidas por uma leitura e interpretação de um trecho retirado de algumas das obras que a vasta literatura espírita contém, por palestras dadas por estudiosos da doutrina, especialmente a kardecista. Pessoas em momentos de reflexão e meditação, geralmente separadas em locais mais adequados para a concentração. Uma sessão espírita na qual o médium psicografa a mensagem de um desencarnado pode até ser testemunhada, porém, normalmente você será convidado a participar de uma sessão assim. O espiritismo está relacionado ao ocultismo. Puro mito. Loucura. O espiritismo, ao contrário do ocultismo, não envolve seres fantasiosos, sobrenaturais ou supranormais. Apesar de o ocultismo procurar envolver o espiritismo em suas definições, o contrário não acontece. Numa sessão espírita que se preze, não há evocações de seres do mundo espiritual, mas sim pedidos por intercessão com o divino para trazer mais conforto espiritual aos encarnados, além de proteção, harmonia e mais amor entre os vivos. O espiritismo crê na Bíblia. Isso é fato, pois a doutrina espírita nunca fugiu aos ensinamentos bíblicos. Pelo contrário, ela se autoproclama cristã por crer nas Escrituras Sagradas, em especial nas doutrinas de Jesus Cristo. Além disso, foi da Bíblia que veio a base para 3 focos principais que regem o espiritismo: Deus, o homem e as profecias. O espiritismo está ligado a coisas macabras. Para quem acredita em filmes de terror, talvez. Mas brincadeiras à parte, isso é mais um mito. Pode ser que alguém mal intencionado e ligado à doutrina queira incluir coisas macabras em suas reflexões e ações. Só que isso jamais esteve ligado ao espiritismo. Os espíritos se apossam dos corpos dos médiuns. Bom, para quem assistiu ao filme Ghost, do Outro Lado da Vida, e levou todas as cenas a sério, é fácil imaginar um médium em um canto de olhos fechados, tendo um delírio tremens e sendo possuído por um espírito. Isso não é verdade. O que acontece é uma espécie de conexão psíquica entre o médium e o espírito, em que um tem a mesma sensação que o outro, durante o tempo que mantém esta sintonia. É mais ou menos quando você encontra alguém que tem os mesmos pensamentos e vontades que você. Porém, vai um pouco mais além disso. Por exemplo, ao psicografar, o médium está ouvindo o espírito internamente. Não com os ouvidos, mas com os pensamentos, com a alma, como queira. A conexão é tão forte que é como se o médium estivesse pensando sobre o que escrever, com a diferença de que o pensamento não é dele, mas sim do espírito ao qual está sintonizado.
Qualquer pessoa pode ter comunicação com espíritos, não só os médiuns. Por mais estranho que isso possa parecer, é um fato. Todo mundo possui um certo nível de sensitividade, alguns mais, outros menos. E dependerá de cada pessoa querer ou não compreender e aumentar o seu nível. Por isso, alguns são convidados a participar de sessões de estudos, a fim de compreender o que acontece consigo mesmo e, quem sabe, ter maior controle sobre o dom. Os espíritos têm um limite de tempo entre as reencarnações. Trata-se de um mito, mesmo porque não há como calcular esse tempo. E as variantes para isso são muitas, que vão desde a necessidade de o espírito reencarnar até o motivo pelo qual ele terá que viver mais uma vida. Segundo relatos transcritos em algumas obras espíritas, há casos em que o espírito reencarnou quase imediatamente após ter se desencarnado. Em contrapartida, há outros que demoram até 20 anos terrestres para reencarnar. O tempo no plano espiritual é diferente do plano material. Segundo os médiuns, isso é um fato. O tempo material é utilizado para tudo em nossas vidas. Hora para comer, para dormir, para trabalhar ou descansar, hora de lazer, enfim, temos hora para praticamente tudo. Dependemos de relógios e calendários para organizarmos nossas tarefas e nosso cotidiano. Além disso, nos orientamos por meio de 3 tempos, passado, presente, futuro. Já no plano espiritual, nada disso existe. Portanto, a ideia de tempo não é a mesma lá da que temos aqui. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que no mundo espiritual não há uma visão de datas e épocas como vemos no plano material. Os espíritos vivem fora do nosso tempo, como os compreendemos. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo terreno, e no mundo espiritual ele para de existir. Os séculos na Terra são tão longos aos nossos olhos. Já no mundo espiritual, não há como contabilizar para quem vive de eternidade. Os espíritos têm um número limitado de encarnações. Não. Este é mais um mito, considerável para aqueles que não conhecem ou pouco conhecem sobre o espiritismo. Não existem limites para que uma alma reencarne. Quanto mais evoluída, mais vezes é possível que ela reencarne. No entanto, isso também não é uma regra. Jesus Cristo, por exemplo, foi um ser altamente evoluído, só que até o momento não sabemos se houve qualquer outra evolução de sua alma em outro corpo. Isso é muito relativo e bastante difícil de se afirmar, a existência de limites, uma vez que tudo é infinito. Bom, e aí? Comente aqui embaixo sua opinião a respeito, sendo espírita ou não. É interessante saber o que você pensa sobre essa religião. Se gostou do tema de hoje, não se esqueça do joinha, tudo bem? Isso é muito importante para o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.